Antes de nós entrarmos na lição, no estudo da lição, vou pedir para o nosso irmão presbítero Manuel Augusto fazer uma oração a Deus. Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez, porque pudemos vir à tua casa nesta manhã, com vida, com saúde, com disposição. Pedimos a tua bênção sobre nós aqui, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, colocamos na tua presença, pedimos, ó Deus, que tu abra agora o nosso entendimento, para entender a mensagem que tem reservada para nós. Usa o pastor na mensagem, e tranquiliza o nosso coração, porque precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Abençoa o Teu povo nessa manhã, guia, nos proteja, nos guarde, em nome de Jesus. Nós pedimos também por toda a escola dominical, pelos alunos e pelos professores. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos falar sobre o arrependimento. Esse é um tema importante da Escritura. Vamos, queridos, abrir as Escrituras em 2 Coríntios capítulo 7. Antes de nós entrarmos no texto da confissão, quero falar algumas coisas sobre o arrependimento. 2 Coríntios capítulo de número 7. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Quando nós estudamos sobre o arrependimento, nós estamos aqui numa sequência, de lições. Então, nós temos visto a respeito da salvação. Só lembrando, meus irmãos, que aqueles que Deus predestinou, Ele chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Aos que justificou, Ele também adotou, nos fez filhos da sua família. Os adotados por Deus, eles são por Ele santificados. Amém, igreja? E Deus também concede àqueles que são seus o arrependimento. Então veja bem, nós vimos que todas as graças são dons de Deus. Então a fé é um dom de Deus. Você crê, mas você crê porque Deus Ele te deu fé. A verdadeira fé Deus coloca em nossos corações para nós crermos. Somos nós que exercemos a fé. Então há versículos na Bíblia que vão dizer, creia. Há versículos que vão dizer, você crê porque Deus te deu fé. Então, como a teologia reformada entende? Entende que Deus nos deu fé e nós então cremos, nós exercemos a fé. Mas não exerceríamos a fé se Deus não nos tivesse dado. O mesmo com relação ao arrependimento. O arrependimento, Deus diz, arrependa-se. O arrependimento, nós nos arrependemos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que você não poderia se arrepender se Deus não te desse o arrependimento. Então, Deus, Ele trabalha nos nossos corações, Ele nos concede o arrependimento. Agora, nós precisamos compreender o que é o arrependimento. Precisamos compreender o que é o arrependimento. Por quê? Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente às vezes se arrepende, não é? Mas se arrepende não do que fizemos, nos arrependemos porque deu errado. Muitas pessoas, se tivesse dado certo, a coisa errada, não teria se arrependido, não. Mas olha lá, quando a polícia pega, ou quando dá algum problema, a fiscalização pega, aí a pessoa se arrepende. Puxa, se arrependeu na verdade, por causa do castigo que vai receber e não pela falta em si. Os irmãos estão compreendendo? Um caso assim, olhando para a Escritura, é o caso de Judas. Por quê? Quando você olha lá para Mateus capítulo 27, versículo 5, nós abrimos 2 Coríntios, Pode deixar aí em 2 Coríntios.
Mas lá em Mateus capítulo 27 vai dizer o quê? Que Judas, ele foi tomado de remorso. Os irmãos sabem, claro, né, que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, traiu Jesus com um beijo, e depois ele, tomado de remorso, devolveu lá as moedas, mas qual o fim de Judas? Ele foi enforcar-se. Ele foi enforcar-se. Por quê? Porque o arrependimento no coração de Judas não era um arrependimento para a vida, não era arrependimento para a salvação. Judas, ele se arrependeu porque não deu certo o plano dele. Provavelmente ele entendia que Cristo se revoltasse e tomasse o poder do império, né? Judas queria que Cristo instaurasse um governo humano, mas o governo de Cristo era um governo espiritual. Os irmãos estão compreendendo? Já Pedro cometeu um grave pecado também. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus já havia dito: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Então Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois da ressurreição de Jesus, Jesus foi em busca de Pedro. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Ali um choro de arrependimento, quebrantamento mesmo. Pedro se arrependeu dos seus pecados. O arrependimento de Judas não foi um arrependimento verdadeiro para a vida, mas o arrependimento de Pedro foi um arrependimento para a vida. O verdadeiro arrependimento, ele produz uma mudança na mente, uma mudança no coração, uma mudança de conduta. Amém, igreja? Então Deus nos chama ao verdadeiro arrependimento. Veja ali 2 Coríntios capítulo 7, o versículo de número 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui a gente vê a diferença, não é citado aqui no texto, mas na história a gente vê a diferença entre o arrependimento de Pedro e o arrependimento de Judas, porque o arrependimento de Pedro foi uma tristeza segundo Deus. No original aqui, uma tristeza produzida por Deus, uma tristeza que Deus dá ao homem por causa do seu pecado. Veja também Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo de número 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? Então, quando alguém é conduzido ao arrependimento, isso é uma obra de Deus no coração da pessoa. Então, quando nós oramos por nós mesmos, né? Quando eu oro por mim mesmo, eu peço: Senhor, concede-me o arrependimento dos meus pecados. Porque, meus irmãos, nosso coração é duro. Se Deus não conceder o arrependimento, a gente não muda. E quando nós oramos por outras pessoas que precisam ser salvas, nós precisamos orar nesse sentido: Senhor, concede o arrependimento, coloca o arrependimento no coração. Porque a salvação, ela é uma obra de Deus. Então vamos lá. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. Para ficar mais fácil, porque antes eu colocava ali todos os textos, ia trazendo todos os textos prova, ia trazendo o texto da confissão de fé. E agora eu coloquei os textos bíblicos dentro da confissão de fé para facilitar o nosso entendimento. Então, o arrependimento para a vida, ele é uma graça evangélica. Vamos ver lá Atos capítulo 11. Atos capítulo 11.
versículo 18. Meus irmãos, se alguém quiser falar alguma coisa durante a lição, tá? Pode participar. Quem achar pode ler bem alto. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então isso aqui aconteceu depois da conversão de Cornélio, né? Pedro está defendendo, fazendo a sua defesa perante os demais judeus, porque aos judeus não era lícito estar com os gentios. Mas Pedro diz o que aqui? Aos gentios, ou seja, aos estrangeiros foi concedido o quê? Concedido o arrependimento. Veja aí o verso com atenção. Atos 11, 18, né? Diz assim: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, o arrependimento, ele é uma concessão de Deus. Deus, ele concede, Deus, ele dá o arrependimento. Quando nós estudamos a teologia num sentido mais profundo, tem até um livro, né, Maravilhosa Graça, que nos mostra que o ser humano ele está morto em seus delitos e pecados. E o ser humano morto em delitos e pecados, ele não pode responder a Deus com arrependimento, a não ser que Deus, pelo Espírito Santo, regenere e conceda o arrependimento. Então, o arrependimento, meus irmãos, ele é uma obra da graça, né? Quando fala ali graça, graça é o favor de Deus. Graça é o agir de Deus em nossas vidas, em todo o trabalho de salvação. Pela graça nós recebemos fé. Pela graça nós somos santificados. Pela graça Deus nos concede o arrependimento. Essa doutrina, a doutrina do arrependimento, deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como da fé em Cristo. Acho que os teólogos de Westminster colocaram assim, porque muito se prega sobre crer, mas pouco se prega sobre o arrependimento. Mas vamos ver ali Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler os versos 46 e 47. Jesus estava ali com seus discípulos, verso 46 e 47. Disse-lhes: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, Jesus deixa claro que nós devemos pregar tanto a crucificação de Cristo como a sua ressurreição, mas devemos pregar arrependimento, arrependimento para a vida, arrependimento para a remissão de pecados. Amém, igreja? Quando nós olhamos ali para Marcos 1,15, não precisa abrir ali o texto, mas o início do ministério de João Batista foi como? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Batista pregou isso na Judéia. Jesus na Galileia, quando ele começa seu ministério na Galileia, o que Jesus começou a pregar ali na Galileia? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É claro, sem arrependimento ninguém entra no reino dos céus. Vejamos ali Atos capítulo 20, versículo 21. Atos capítulo 20, vamos ler o verso 20 e o verso 21.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e de casa em casa, testificando a judeus como a gregos, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o arrependimento era uma pregação central dos apóstolos. A pregação central. É preciso se arrepender dos pecados, né, para entrar no reino dos céus. Veja aí no slide. Movido de reconhecimento e sentimento, movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador arrependido de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos, né? Então, o que acontece no coração da pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados? A pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados, é isso que esse slide quer mostrar, né? Ou o segundo parágrafo da confissão de fé. A pessoa que realmente se arrependeu dos seus pecados, ela é movida em seu coração de um reconhecimento do que é o pecado. Ela tem o sentimento do peso do pecado no seu coração. Ela sente o perigo do pecado. Por quê, meus irmãos? Qual é o fim do pecador? A morte. O salário do pecado é a morte. O fim do pecador é a condenação eterna. Então, algumas pessoas, elas não sentem o perigo do pecado, mas o pecado, ele traz para nós a pena capital. A pena capital. Agora, o cristão, ele sente esse perigo e ele começa a sentir também, ele vê a impureza do pecado e ele passa a odiar o pecado. A odiar o pecado. O cristão, ele luta contra o pecado, mas ele quando ele peca, ele vê a sujeira do pecado. Ele se enoja do pecado. Por quê? Porque o pecado é contra a santa lei de Deus. Amém, igreja? A lei de Deus, ela mostra a vontade de Deus, o caráter de Deus, a pureza, a santidade de Deus. E o pecador, quando ele olha para o pecado, ele vê, puxa, eu estou indo contra Deus, contra a sua lei. Mas quando nós pecamos, nós também reconhecemos, né? Veja aí, que Deus, ele é misericordioso em Cristo Jesus. E nos arrependemos dos nossos pecados. Mas o pecador verdadeiramente arrependido, veja ali as últimas linhas, ele aborrece os seus pecados, ele deixa os seus pecados, ele se volta para Deus e ele se esforça por andar segundo os caminhos e a vontade de Deus. Amém, igreja? Então veja só, tem muita gente que vai dizer assim, eu me arrependo, mas a pessoa, ela não toma consciência do seu pecado, ela não muda de vida, ela não busca se santificar, ela não procura deixar o pecado, não procura viver segundo a lei de Deus, não se arrependeu nada. É um falso arrependimento. É claro que quando a pessoa vê que ela vai ser lançada lá no lago de fogo, ela vai, Deus me perdoa, né? Mas Deus, ele não vai se deixar levar por isso. Deus, ele só vai nos perdoar de fato se ele encontrar em nós verdadeiro arrependimento. Existe falso arrependimento? Existe. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Saul, a gente vê que Saul, várias vezes ele disse o quê? Pequei. Ele reconhece que ele pecou. Mas Saul não tinha o poder de mudar de caminho, ele continuava na mesma direção. Ele só reconhecia, pequei, mas ele não mudava.
Então tem muitas pessoas que diante da santidade, diante da majestade de Deus, elas dizem, pequei. Mas o arrependimento não foi produzido no coração. Não há mudança. Os irmãos estão compreendendo? Quando há arrependimento, há mudança. Vamos ver lá Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versos 30 e 31. Diz assim: Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos. Só um detalhe aqui, meus irmãos. A mesma palavra, né, a palavra na Bíblia, a palavra que é usada para conversão, ela pode ser traduzida também por arrependimento. Porque conversão é arrependimento. Só haverá conversão se houver arrependimento, né? Então, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades, iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Então, Deus está chamando o povo aqui ao arrependimento. Veja os versos 34, capítulo 34, aliás, de Ezequiel. Está anotado errado aqui, meus irmãos. Eu acho que não. Eu conferi lá, estou procurando o texto certo aqui, mas não vou conseguir encontrar agora. Mas tudo bem, vamos lá para Salmo 51. 34, 31. Vamos para Salmo 51. Davi aqui ele confessa o seu pecado. Salmo 51, versículo 4. Todo esse salmo, Salmo 51, Salmo também 32, são salmos de arrependimento. Salmos penitentes, né? Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, ele reconhece o pecado dele e reconhece também a santidade, a majestade de Deus para julgá-lo. Jeremias capítulo 31. Versos 18 e 19. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me
Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade, né? Então aqui ele fala que a conversão traz o arrependimento, que traz também vergonha dos nossos pecados, né? Ou pelos pecados que cometemos. Amém, meus irmãos? Então fica claro, né? Nesses textos também, nos textos do Novo Testamento, fica claro que quando há verdadeiro arrependimento, há conversão, há o reconhecimento e há uma mudança de caminho, né? Uma mudança de direção. Alguém gostaria de falar alguma coisa até aqui? Ninguém gostaria de falar nada? Presbítero Manuel? No caso, quando o pastor colocou no início, vocês fazem um plano, não dá certo, aí ele fala, me arrependo disso. Mas, na verdade, não tem aquele arrependimento interior. Sim, é isso mesmo. Agora, quando você faz umas coisas, não dá certo, o arrependimento, mas que ele alcança o arrependimento aí. Sim, aí ele não volta a fazer de novo. Parágrafo 3, meus irmãos, aqui da confissão. Veja aí que ainda que não devemos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, a satisfação pelo pecado ou, em qualquer sentido, a causa do perdão. Isso aqui é muito interessante, né? Por quê? Confiar no arrependimento, né? Confiar no arrependimento como sendo uma satisfação pelo pecado. Bom, o seu arrependimento, o meu arrependimento, não é o que apazigua a ira de Deus. Os irmãos estão compreendendo isso? O que apazigua a ira de Deus? A morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados. É lá que está a nossa salvação. Amém, igreja? Então, o arrependimento, ele não satisfaz o pecado. Ele não é um pagamento pelo nosso pecado. O pagamento pelo nosso pecado foi o quê? O sangue de Jesus derramado na cruz. Então, algumas pessoas acham que Deus vai olhar para elas, né, e vai dizer assim, tadinho, vou perdoar meu filho, está arrependido, né? Não. O nosso arrependimento não é satisfação pelo pecado, nem a causa do perdão. A causa do nosso perdão está em Cristo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Tanto que o arrependimento, ele é um dom de Deus. Para Deus te salvar, Ele te concede o arrependimento, né? O arrependimento, ele é a nossa salvação, que é o segundo pontinho ali, é um ato da livre graça de Deus em Cristo. Um ato da livre graça. Veja ali Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 24. Quem achar, pode ler. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é a justificação, meus irmãos? A justificação é o perdão dos nossos pecados, ok? Nós somos justificados, somos considerados justos gratuitamente por sua graça, né? Ele diz aí, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Então nós somos salvos por causa
da graça de Deus por causa da morte de Cristo, e não por causa do nosso arrependimento. Mas fica claro nas Escrituras, nós vamos ver ainda, que sem arrependimento não há salvação. Como sem fé também não há salvação. Mas a salvação é uma obra da graça. Deus, por livre graça, Deus quis nos salvar. E porque Ele quis nos salvar, então Ele nos deu fé para crermos, nos deu arrependimento para vida. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, por que Deus perdoa os nossos pecados? Porque Ele quer perdoar. A graça é isso. Ela é o livre agir de Deus para salvação. Ok? Alguma dúvida, meus irmãos? Não? Então veja lá Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo de número 36. Versos 31 e 32. Ezequiel capítulo 36, versos 31 e 32. Aqui em Ezequiel 36, é um texto que nós já passamos aqui algumas vezes, Esse texto nos mostra que o povo de Israel estava ali na Babilônia, sem esperança, e Deus ele promete restaurar o seu povo. Como Deus traria salvação espiritual àquele povo? Deus ele congregaria o seu povo, depois Deus aspergiria água pura sobre o seu povo, santificando assim o seu povo. Depois Deus colocaria dentro do seu povo um novo coração, daria a eles um novo espírito, e Deus faria que o povo andasse nos caminhos dele. Então, em todo o tempo, o profeta vai colocando Deus como o agente, né? Deus como o sujeito principal. É Deus que congrega, é Deus quem purifica, é Deus quem dá um novo coração, é Deus quem dá um novo espírito. Então, a salvação, ela é uma obra de Deus. Não só o profeta Ezequiel faz isso, mas todos os profetas vão colocar dessa forma. E veja o que Deus diz lá no verso de número 31. Então vos lembrareis dos vossos pecados, dos vossos maus caminhos, né, dos vossos pecados, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, bem fique entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel, né? Então ele diz aqui, olha, eu faço isso, Deus está dizendo, eu farei tudo isso por livre graça. Por livre graça eu farei isso. Porque o povo por si mesmo não seria capaz de se arrepender. O que nos traz o verdadeiro arrependimento é o novo coração que Deus coloca em nossos corações. Veja lá Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20. Esse era o texto que era para ter lido aquela hora lá que estava a anotação errada. Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20. Quem achar pode ler bem alto. Dar-vos-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para
Olha só, né? Como Deus faz. Como a gente vê claramente que a salvação é uma obra de Deus, né? Uma obra da livre graça de Deus. Contudo, veja ali o terceiro pontinho. Contudo, o arrependimento, ele é de tal modo necessário aos pecadores, que sem arrependimento, ninguém pode esperar o quê? O perdão. Sem arrependimento, ninguém pode esperar de Deus o perdão. Consequentemente, né, a salvação, porque a salvação está ligada ao perdão de Deus. Veja lá, Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo de número 13, aliás, meus irmãos. Versículo de número 3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, sem arrependimento, não há salvação. Atos capítulo de número 17. Ora, não levou Deus em conta, verso de número 30. Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, olha só que interessante, né? Como nós vemos nas Escrituras. Deus, Ele concede o arrependimento, nós exercemos esse arrependimento, e sem o verdadeiro arrependimento, ninguém será salvo, né? Por isso, a igreja deve pregar o arrependimento. Como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, vamos ver lá, Romanos capítulo de número 5. Não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Quem achar pode ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui, deixa eu só dar um detalhe aqui. Sobre o pecado, né? O pecado, de uma maneira simples, ele é a transgressão da lei de Deus, é a quebra da lei de Deus. Existe pecadinho e pecadão? Num sentido, sim, porque é diferente, por exemplo, eu ter um sentimento, né, de ira de cometer um assassinato, não é verdade? Porque a gente fica bravo, não fica? Mas tem gente que fica bravo e sai matando os outros. Então, é diferente, o grau de pecado é diferente. Deus vê de maneira diferente, Deus julga de maneira diferente. Então, existem graus de pecado. Nós nós vemos assim nas Escrituras, né? Agora, não existe pecadinho e pecadão no sentido de condenação, ok? O menor pecado é merecedor da condenação eterna. Por isso que a confissão diz assim, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Qual a condenação? A morte espiritual e a morte eterna. Porque lá no reino dos céus, Deus vai retirar de nós completamente o pecado, vai tirar de nós completamente o pecado. Lá não haverá nenhum pecado. Tem pessoas que não conseguem imaginar isso. E eu confesso que eu tenho dificuldade também de imaginar, né, um mundo sem pecado, mas lá não haverá qualquer minúcia, né, de pecado. Então,
Qualquer pecado, ou mesmo que seja um pecadinho pequeno, ele merece a condenação. Agora, o que seria um pecadinho pequeno, né? O que seria um pecadinho pequeno? As crianças também pecam. As crianças também pecam. Às vezes uma criança não quer, faz birra, não quer dividir um brinquedo com outro. Isso seria um pecado pequeno. Agora, o que seria um pecado grande? Um pecado grande é quando, sei lá, um presidente, ele rouba o dinheiro público e as pessoas morrem na fila do SUS. E isso é um pecado grande, né? Mas nós podemos cometer pecados, nós cometemos diariamente pecados pequenos, que a gente vê que não fere a glória de Cristo, embora ofenda a Deus, mas às vezes a gente comete pecados grandes que causam escândalos na sociedade. Mas não há pecado tão pequeno que não mereça condenação. Assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que verdadeiramente se arrependem. O que a confissão de fé quer dizer com isso? Deus, pela sua livre graça, Ele pode perdoar qualquer pessoa de qualquer pecado, ainda que seja um pecado muito grande. Tem a questão tem países que têm o perdão presidencial, né? O presidente, ele pode tirar alguém até da condenação da morte, né? Ali da cadeira elétrica. E Deus, pela sua livre graça, Ele pode perdoar qualquer pessoa de qualquer pecado. Veja ali Romanos capítulo 8. Versículo de número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Cristãos sofreram muito na mão de Paulo. Cristãos foram mortos sob a ordem de Paulo. Inclusive o primeiro mártir da igreja, Estevão. Mas Paulo foi perdoado por Cristo. Amém, igreja? Então isso é muito interessante, porque às vezes a gente olha para algumas pessoas e dizem assim, não, esse aí tem poucos pecados, Deus perdoa. Mas aí a gente olha para alguém e diz assim, não, esse tem muitos pecados, Deus não pode perdoá-lo. Tem pessoas que a gente tem dificuldade de perdoar e não aceita que Deus perdoe aquela pessoa. Isso é verdade ou não é? Mas Deus, pela sua livre graça, Ele pode perdoar e salvar qualquer pessoa. Não há limites, né, para Deus perdoar. Os homens, e aqui esse ponto da confissão que eu acho muito interessante. Os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados, né? Vamos abrir lá no Salmo de número 19. Então, olha só, o arrependimento geral. O arrependimento geral é o quê? Senhor, a pessoa chega em casa, ela dobra os joelhos e fala assim, Senhor, perdoa os pecados que eu cometi nesse dia. Ok. Deus escuta esse tipo de oração? Acho que escuta, né? Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi nesse dia. A gente vai começar o culto, nós fazemos uma confissão de pecados geral. Senhor, perdoa os nossos pecados. Até porque se eu for orar, né, fazer a lista dos meus pecados lá do púlpito, Senhor, perdoa os meus pecados, aquele que eu cometi lá na segunda-feira cedo, na hora do almoço, quando eu briguei com meu filho, eu reclamei da comida, os irmãos estão entendendo? Aí a lista, nós vamos fazer uma lista enorme, aí eu vou começar, agora quem vai ser o próximo a fazer a confissão de pecados, entendeu? O culto não vai andar, então a gente faz uma confissão geral de pecados. Mas a Bíblia nos chama, meus irmãos, a nos arrependermos de pecados particulares. Olha só, tem alguns momentos na Bíblia, tem o dia da expiação, por exemplo, que as pessoas, elas se examinavam para ver se tinham pecado.
pecados particulares aos quais elas deveriam se arrepender, pecados que têm nomes específicos. Na Santa Ceia, na hora da Santa Ceia, nós falamos o quê? Cada um examine-se a si. Ali é um momento para você olhar para a sua vida e ver os seus pecados. Não é para você não participar da ceia, porque tem gente que diz assim, não, eu vou me examinar e o resultado é, não vou participar da ceia. Não é isso. Por quê? Porque Deus fala que nós devemos viver de maneira digna de Cristo. Digna da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. E na hora da ceia, então, nós nos examinamos. Senhor, olha só, eu tenho pecado. Os irmãos estão compreendendo? Então, a Bíblia nos desafia. Aí nós precisaríamos de mais tempo, mas lê na sua casa o Salmo 51, o Salmo 32, veja lá como o salmista Davi, ele procura se arrepender dos seus pecados. Olha aqui o Salmo 19, verso 13, diz assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quem está escrevendo aqui é Davi. Davi está orando pelo quê? Pela soberba. Por que ele ora pela soberba? Porque certamente ele estava sentindo a tentação da soberba. Senhor, me livra desse pecado, me livra da soberba, que esse pecado não me domine. E meus irmãos, se a gente não se arrepender de pecados particulares, o pecado ele nos domina. E engraçado que às vezes a gente não consegue enxergar o pecado. O Espírito Santo manda outro santo para mostrar para a gente. Ó, isso está acontecendo com você. Você está pecando nisso. Essa é a diferença da gente andar com o crente. O crente, ele, isso aí está errado na sua vida. Você precisa se arrepender. Os irmãos estão compreendendo? Então, os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar, né? De maneira diligente, se arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Aqui para a gente encerrar, como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular de suas faltas. Isso aqui, meus irmãos, todo homem é obrigado por Deus. Fazer confissão particular das faltas, pedindo perdão e crendo que vai achar misericórdia diante de Deus quando há verdadeiro arrependimento. 1 João 1,9 diz o quê? Se confessardes os vossos pecados, né? Então, o crente, ele vai confessar o pecado. Olha só que interessante. Mas pastor, Jesus já não pagou por todos os meus pecados? Por que eu tenho que confessar os meus pecados? Porque essa é uma regra de Deus. Deus diz que você tem que confessar os pecados. E quando você confessa os seus pecados e deixa os seus pecados, Deus perdoa você, né? Ou seja, Ele aplica a obra de Cristo à sua vida. Assim também, aquele que escandaliza, olha só que interessante isso, aquele que escandaliza a seu irmão ou a igreja de Cristo, deve estar pronto por uma confissão particular. O que seria uma confissão particular? Eu ofendi meu irmão. Eu ofendi, por exemplo, o seu Dario. Isso não aconteceu, tá? Eu acho. Mas eu ofendi o seu Dario. Eu procuro ele particularmente. Está perdoado. Me perdoa, seu Dario. Ele me perdoou aqui, né? Os irmãos estão compreendendo? A confissão, você busca a pessoa. Mateus 18 vai dizer o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso raramente acontece. O teu irmão peca contra ti e a gente faz o quê? Sai fofocando, sai procurando outras pessoas. Não vai procurar a pessoa que nos ofendeu. É um erro, né? Então, olha só. Deve estar pronto por uma confissão particular ou pública do seu pecado.
e do pesar que ele sente, declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Olha só, se eu cometi um pecado tão grande que envergonhou toda a igreja, eu tenho que estar pronto a chegar diante dos irmãos, se há arrependimento. Olha, meus irmãos, eu fiz tal coisa que envergonhou a igreja, eu peço perdão por esse pecado, né? E aí tem vários textos bíblicos que falam disso, né? Inclusive Davi, quando ele escreveu o Salmo 51, o Salmo 32, ele estava fazendo o quê? Confissão pública do seu pecado. Ele registrou um salmo sobre o seu pecado. Vamos lá. Isto feito, devem os irmãos reconciliar-se com aquele que os ofendeu e recebê-lo com amor. 2 Coríntios 2, 8. A gente tem muita dificuldade de colocar isso aqui em prática. Muita dificuldade. De buscar o outro para se reconciliar, de confessar o pecado. Confessar o pecado, então, publicamente, isso aí é coisa de avivamento, né? Todo avivamento, ele é marcado por confissão pública de pecado. Tem um livro de Wesley Duell, chama Fogo do Reavivamento. Nesse livro, ele conta que todo reavivamento é marcado por oração e confissão de pecados. Vamos curvar nossas cabeças, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, Pai, pela palavra de missões que recebemos logo no início dessa escola dominical. E agora, Pai, esta lição sobre o arrependimento para a vida, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoe, Senhor, os nossos pecados e concede-nos o arrependimento, Deus. Que nós não nos acomodemos em manter os pecados nas nossas vidas, porque sabemos que não há pecado tão pequeno que não traga condenação. Que cada um, Senhor, olhe para dentro de si e abomine o pecado, assim como o Senhor abomina o pecado. Sejam pecados de grau menor ou de grau maior, que todos, ó Deus, aqui se arrependam dos seus pecados. Concede-nos o arrependimento, Pai, porque sabemos que sem arrependimento também não haverá verdadeiro avivamento. Ó Pai amado, que nós possamos, em nossas casas, fechada a porta do nosso quarto, buscar olhar para dentro de nós mesmos e ouvirmos a Tua palavra e a voz do Teu Espírito, que nos mostra os nossos pecados, que haja arrependimento de cada um dos pecados. Santifica a Tua igreja, ó Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.